também muitos não pregam dessa forma, né? Pregam erradamente, fica falando que é doença, que LGBT é doença, que está com demônio. Está com demônio ou não? Pode ser que sim, pode ser que não. Não quero entrar nesse mérito. Mas, independente de estar com demônio ou não, o que aponta a ira de Deus sobre o povo LGBT é porque estas obras desconfiguram toda boa obra que Deus construiu em Adão e Eva lá no Éden, com coisas lindas, proféticas. Aí isso vai se estendendo por muitas coisas, não só pela doutrina LGBT, né? Várias religiões também. Nós podemos falar de religiões aqui que Deus não se agrada, porque que tais práticas são abomináveis para Deus. Está tudo correlacionado a obras que Deus desenhou, práticas, obras que apontam para toda boa obra de Deus. Mas o diabo se apoderou destas coisas que Deus instituiu, que Deus intitulou, e ele redesenhou, desconfigurou e instruiu os povos para que, ao praticarem estas coisas, estas religiões, as práticas destas religiões, estariam adorando a Satanás e seus anjos caídos. O espiritismo, a maçonaria, o candomblé, o islamismo, os testemunhas de Jeová. Tem outro aí também que eu me esqueci, mas enfim, tantas outras religiões. Vocês entenderam o que está por trás? O diabo usa sempre essa desculpa de independente da religião, independente da opção sexual, o importante é amar, o importante é o amor. Mas Deus está falando das práticas, das opções sexuais, das culturas, das religiões, das práticas dentro destas religiões que desconfiguram tudo aquilo que Deus, como Criador, instruiu, decretou que teriam que ser somente aquelas práticas para adorá-lo. Não é moda caramba, você não vai entrar numa religião ou numa opção sexual e você vai viver uma vida de acordo com aquela doutrina de opções sexuais, doutrina de religiões, que você está adorando a Deus. Não é assim que funciona com as coisas de Deus. Você não pode servir a Deus do jeito que você acha ou do jeito que o mundo acha que é certo. Deus já deixou muito claro na tua palavra a forma que Ele quer que vivamos uma vida agradável a Ele. Não é moda caramba, do jeito que a gente acha que é. As coisas de Deus não funcionam assim. Sendo assim, quando as pessoas veem um homem de mão dada com outro homem, uma mulher de mão dada com uma outra mulher, um travesti de mão dada com um outro homem, ou um travesti de mão dada com uma outra mulher, e com filhos adotivos, todo este cenário, visto tanto pelos homens quanto pelo reino dos céus, quando todo o reino dos céus olha para aqui, para a terra, este cenário LGBT, ninguém consegue enxergar, tanto no céu quanto na terra, a boa obra do Pai e do Filho. Ou seja, ninguém enxerga Cristo e a igreja quando vê um casal LGBT, ou uma família completa, LGBT. Ninguém consegue enxergar. Ninguém olha para estes casais, estas diversas formas de família que foi implantado no mundo. Ninguém consegue enxergar o que foi desenhado lá no Éden, em Adão e Eva. Porque a própria palavra de Deus não nos diz, tudo foi criado, tudo é tudo mesmo. Tudo foi criado por Ele. Por Ele quem? Pelo Senhor Jesus.
e para Ele são todas as coisas. Isso inclui o relacionamento entre homem e mulher. Todas essas coisas foi o próprio Senhor Jesus que criou e instruiu e intitulou. Por quê? Porque tinha um apontamento profético. É isso que eu estou explicando e vocês não entendem. Então não pode ser esse oba-oba, essa bagunça. Vira uma bagunça. A obra de Cristo virou uma baderna. O LGBT faz da obra de Cristo uma lambança, uma baderna, um carnaval só. Entendeu a indignação de Deus por pessoas que praticam tais obras? Então essa doutrina do amor que eles pregam, o LGBT, você vê que cai por terra. Isso não vai se firmar quando eles estiverem face a face com o Cordeiro e com a igreja no trono. Cristo no trono e a igreja, o corpo de Cristo, julgando as nações, inclusive os LGBTs, essa doutrina deles não vai colar. Não vai colar. Nós só queríamos amar. É a nossa forma de amar. Não vai colar essa desculpa lá no trono. Não vai colar. Porque tinha um apontamento profético e eles bagunçaram com tudo. Viver a nossa vida. E foram instruídos que estava errado. Mesmo assim continuaram. Por quê? Porque estavam com o coração endurecido. Viveram segundo seus maus pensamentos. Leram a Bíblia, mas ficou catando milho na Bíblia, procurando textos que justifiquem as más obras deles. E por isso a ira de Deus recai sobre eles. Deus retira a sua ira se arrependerem das suas más obras. Então, se arrependam. Se arrependam, porque a vontade de Deus é que vocês, do LGBT, sejam salvos. Mas para isso, vocês têm que abandonar essas práticas. Toda a família de Deus, tanto a família do reino dos céus, quanto a família do reino da terra, ninguém enxerga filho varão e a noiva do Cordeiro. E por que ninguém enxerga? Porque, graças à doutrina LGBT, os anjos, todo o reino dos céus e os homens na terra, quando enxergam, quando vê esse cenário LGBT, essa família LGBT, eles não conseguem linkar, eles não conseguem fazer a conexão que foi desenhada lá no Éden, do primeiro casal, Adão e Eva, a primeira família, Adão e Eva, Caim e Abel. Eles não conseguem enxergar, conectar isso. Nem eles, né? Nem o próprio pessoal LGBT consegue conectar essas coisas. Que é do primeiro homem e a primeira mulher se unirem, formarem assim uma só carne e assim constituir uma família. Estas coisas apontavam para Cristo e a igreja. E talvez muitos, com a dureza de coração, depois de toda essa pregação, podem ainda estar dizendo, então, pelo seu raciocínio, quer dizer então que Deus é homofóbico. Gente, tanto Deus não é homofóbico, que Deus, o Pai, entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porém, existem práticas que não condiz com o que Deus instituiu com crer nele. Crer não é só acreditar. Crer é se submeter àquilo que ele instituiu, às leis dele, às regras dele e do Pai e do Filho. Isso é na palavra de Deus, você crer, você aceitar o Senhor Jesus. Isso é crer. Então, o Senhor Jesus, o Pai e o Filho, eles não são homofóbicos. Por quê? Porque ele morreu por todos nós. Ele morreu pelo LGBT também. Porém, porque antes deles serem desse grupo LGBT, antes de tudo, eles são seres humanos, feitos à imagem e semelhança de Deus.
Porém, por conta das más obras, por conta das práticas, a ira de Deus recai sobre a vida deles. É isso que vocês têm que entender. Então, por conta dessas más obras, a ira de Deus se estende sobre eles. E quando eles aceitam o verdadeiro Evangelho e se arrependem, se submetem à vontade de Deus, às leis de Deus, a ira de Deus retrocede. Deus tira a ira dele sobre este povo. E qualquer um que esteja contra as leis dele, é assim que funciona. É Deus que é o cabeça. Não queira você achar que Deus é injusto. É Deus que é criador. É Ele que, como criador, instituiu a sua lei. Como que as coisas devem ocorrer. Não somos nós que fomos criados por Ele. Nós como criaturas de Deus, devemos nos render a Ele, nos submeter às vontades dEle. Não bater de frente, igual o LGBT fica batendo de frente com Deus, achando que lá no final vai estar tudo certo, vai estar tudo numa boa. Vai tudo se ajeitar, vai estar tudo muito lindo. Não é assim que funciona. Todo mundo está passando por um perrengue diferente. Todo mundo está passando por uma provação diferente. Não é só com LGBT, não. Ele não apontou o dedo para o LGBT e falou assim, é contra vocês que eu vou estabelecer a minha ira. É contra todo aquele que vai contra as leis dele. E as leis de Deus, ela é expansiva. Pode um casal hétero, um relacionamento ali, nos moldes bíblicos, a palavra de Deus. Se houver traição, se houver coisas dentro daquele relacionamento hétero que não está condizente com a palavra de Deus, a ira de Deus vai recair sobre eles também. Não é algo que Deus colocou somente sobre o LGBT, não. É qualquer um. Até um hétero, um homem ou uma mulher hétero, que assiste filmes pornográficos, se masturba, estas coisas, a ira de Deus também passa a recair sobre eles. Então você vê que não é algo exclusivo que Deus está punindo o LGBT. Não, é qualquer coisa que vai contra a lei que Deus de antemão estabeleceu. Então não pense que vocês do LGBT são um patinho feio, aos olhos de Deus. Não é isso, não é nada disso. Não se vitimize, que isso sim é vitimização, por mais que vocês dizem que não é. Sendo assim, pessoal, a pregação que tem que ser propagada, que tem que ser pregada para o povo LGBT, é direta e reta, é essa. Ninguém vê a obra de Cristo, a igreja, ninguém vê esse casal, Cristo e a igreja, em um casal LGBT. Ninguém consegue enxergar. É por isso que Deus chama de abominação. Porque desconfigurou toda a boa obra de Cristo e a igreja. Ninguém vê Pablo Vittar e fala assim, lá vai a noiva do Cordeiro. Ali está a noiva do Cordeiro, em Pablo Vittar. Eu olho para Pablo Vittar e eu enxergo a noiva do Cordeiro. Um homem com pênis, peito de mulher, bunda de mulher, voz de homem, cabelo de mulher. Eu olho e enxergo a noiva do Cordeiro ali, a imagem, semelhança. A noiva do Cordeiro é aquela ali, aquela é a figura desenhada. Ninguém enxerga. É algo abominável para Deus por isso. E aí, nem ímpio, você explicando dessa forma, o ímpio, tendo um mínimo de bom senso, nem o ímpio vai conseguir enxergar a igreja, a noiva do Cordeiro, quando olha um sujeito
como Pablo Vittar. Ninguém olha e fala assim, Pablo Vittar está aqui. Esta é a imagem, a figura da igreja, a noiva do Cordeiro aqui, ó. Nasceu o homem, tem um pênis, tem voz de homem, forçadamente, para se parecer com uma voz de mulher, tem cabelo, um aplique, um cabelo de mulher, tem peito, colocou peito de mulher, bunda de mulher, coxa de mulher, mas no meio das pernas tem um pênis, e tem uma voz de homem, tem força de homem. É abominação ou não é? Gente, é claro que é, não vamos normalizar aquilo que é inormalizável. É inormalizável isso. Por isso que Deus chama de abominação. Não vamos tentar tapar o sol com a peneira. É visível assim, ó, é visível. Desconfigurou, ninguém enxerga mais. Cristo é a igreja, ninguém enxerga. Aí esse Pablo Vittar conhece um outro cara. Aí ele vai lá e casa com esse cara. Um homem, ele nasceu homem, ele tem um pênis, ele tem força de homem, ele tem voz de homem, mas ele coloca o pênis no meio das pernas, escondido, ele coloca implante nos peitos, para ficar igual um peito de mulher, ele coloca uma bunda de mulher, ele força a voz para ter voz de mulher, sendo que no seu instinto, se alguém tirar ele do sério, ele perder a cabeça e for brigar com alguém, instintivamente a força que vai fluir dele é a força de um homem. Serão características de um homem aflorando nele, apesar dele ter desconfigurado tudo aquilo que Deus desenhou ele desde o ventre da mãe dele, desde o útero da mãe dele. Deus foi ali desenhando ele, formando ele um homem. Ele, quando cresceu, desconfigurou toda aquela boa obra de Deus para se transformar em algo que o próprio Deus chama de abominação. E aí, esse homem, que não quer ser mais homem e faz tudo para fisicamente, visivelmente, se parecer uma mulher, conhece o outro homem e eles formam os dois uma só carne. Mas como que pode, se a Bíblia diz que uma só carne é um ser do sexo masculino com um ser do sexo feminino, eles se juntam, formam um casal. Como que esse que tem fisionomia masculina, apesar de ter moldado, ele é um homem, tem força de homem, se junta com outro homem e vai formar uma só carne? Não vai se formar nunca. Ou ao contrário, uma mulher faz toda uma mudança de sexo para virar uma mulher e se junta com uma outra mulher. Ou seja, a costela se juntou com uma costela. Cadê o restante do corpo? Um corpo que está sem uma costela se juntou com outro corpo que está sem costela. E se juntaram. Está faltando uma metade aí, está faltando uma parte do corpo, que é a costela. E a costela é quem? É a mulher. Vocês estão entendendo o raciocínio? Esse corpo sem a costela é Pablo Vittar. Por mais que ele mude, faça de tudo para mudar as características dele, esse corpo que Deus tirou a costela virou uma Pablo Vittar. E este homem que está sem a sua costela se juntou com este outro homem que está sem costela. Ou seja, os dois estão faltando, estão com um pedaço faltando. Não formaram uma só carne. Ou então, esta mulher, que é a costela, se juntou com esta outra mulher, que é a costela. Cadê o restante do corpo? Não podem formar uma só carne.
Entenderam a mecânica da coisa que Deus estabeleceu de antemão lá no Éden? Por que Deus chama de abominação? Eles nunca serão completos, biblicamente falando. Nunca serão, a não ser que se arrependam. Esse homem que vira uma mulher, volte atrás e passe a viver uma vida de homem. E essa mulher que se desconfigurou e usou da ciência para se moldar, essa mulher se moldar a um homem, volte atrás, se arrependa e volte a ser mulher. Aí eles se relacionam, aí sim formam os dois uma só carne, biblicamente falando. Então não adianta empurrar com a barriga, não adianta. E a obra de Cristo à Igreja não implica somente com a prática LGBT. Não é uma cisma que Deus tem com as LGBTs, uma implicância. O LGBT é o patinho feio de Deus, não é isso. A obra de Cristo à Igreja também ela pode ser desconfigurada se, mesmo um casal hétero, um homem e uma mulher, houver traição, esse casal hétero, esse homem trair a sua esposa, ou essa esposa trair o seu marido, já está desconfigurando a obra de Cristo à Igreja. Deus não está perseguindo o LGBT. É isso que vocês têm que parar de mimimi, de frescura. E ser realista com a palavra de Deus. Porque vocês nunca vão poder se libertar do LGBT enquanto vocês ficarem ouvindo esse grupinho aí de falsos mestres que dizem ser entendedores da palavra de Deus e só pregam vitimização. Esse povinho que diz pregar a palavra de Deus, quando fica passando a mão no LGBT, eles não pregam a palavra de Deus, eles pregam a vitimização entre o povo LGBT. É isso que eles pregam. Porque a obra de Cristo à Igreja, ela é muito mais profunda do que as pessoas podem imaginar. Você tem que andar ali no linear daquilo que Deus instituiu como um casal. Aborda muitas coisas. Cada detalhe ali pode estar desconfigurando esse lindo casal que Deus desenhou lá no Éden, com Adão e Eva. Então, pessoal, eu irei estar lendo aqui 1 Coríntios, capítulo 6, do 16 ao 18, que vai nos dizer assim: vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é uma só carne com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne. Você está vendo que tudo está apontando, até os apóstolos, eles quando iriam pregar, eles faziam uma releitura de Adão e Eva. Você está vendo que não é coisa da minha cabeça? Aqui, ó. Pois está escrito, os dois serão uma só carne. De onde que ele tirou isso? De Gênesis, pô. De Gênesis. Você vê que tudo aponta. A relação de casal, está tudo apontado. Está tudo prefigurado em Adão e Eva. Você vê que há um molde, há um modelo exclusivo de Deus, que Deus construiu, desenhou lá no Éden. Ele fez um homem. O que diferencia um homem? Um pênis. Ele fez uma mulher. O que diferencia uma mulher? Uma vagina. E esse homem, que o que diferencia um pênis, e essa mulher que o que diferencia uma vagina, eles se unem, formam um casal. E assim Deus diz que formaram os dois uma só carne. Esse é o molde exclusivo de Deus, que Deus instruiu, escreveu lá no Éden já. Tudo que é contrário a isso, e depois que esse casal se uniu, foram feito o quê? O que aconteceu? Depois que eles se uniram, depois que eles formaram um casal, fizeram sexo, tiveram um filho, depois tiveram outro filho. Vocês entenderam o molde da família de Deus lá no Éden? Tudo contrário a isso está desconfigurando o que Deus desenhou lá no Éden. Então vamos lá. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta
é um corpo com ela? Pois, o que está se caracterizando aqui como prostituta? É todo aquele que se infiltra naquele casal já pré-determinado por Deus, lá no Éden. Tem um homem, tem uma mulher. Qualquer um que se infiltra ali no meio, que desconfigura aquilo dali, o casal já desenhado, é uma prostituta. Por quê? Está bagunçando a relação de um homem com uma mulher. E assim formando, fazendo sexo, vai ter um filho, vai ser formada uma família. Quando entra mais alguém ali no meio, está desconfigurando isso. Deus chama de quê? De prostituição. Prostituta. Entrou alguém ali no meio, entrou um infiltrado ali no meio para desconfigurar a obra. Ou então, prostituta também, né? Uma mulher que se deita com vários homens, ainda que esses homens sejam solteiros, não tenham nenhum relacionamento fixo, e essa mulher também não tem nenhum relacionamento físico, ambos levam o nome de prostituto ou prostituta, porque usam seus corpos para se deitar com vários parceiros. E isso é caracterizado prostituição. Você está vendo que não é perseguição de Deus com LGBT? Vocês estão vendo? É perseguição de Deus, sim, ou ira de Deus recaindo. A ira de Deus recaindo sobre todo aquele que ousa desconfigurar essa família de Deus que Deus desenhou no Éden. Todo aquele que ousa desconfigurar aquilo que Deus desenhou em Adão e Eva é a abominação. Nesse caso aqui desse texto, é prostituição. Porque embora não necessariamente seja um casal lésbico, um casal homossexual, embora possa ser até esse homem hétero ou essa mulher hétero, o fato deles estarem deitando seus corpos com várias pessoas, ainda que sejam héteros, mesmo assim desconfigura o casal que Deus instituiu no Éden. Então Deus denominou como prostituição. Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Ó, você vê que tem sentido espiritual por trás disso. E o diabo sabe disso. Por isso que ele criou a doutrina LGBT, ou a doutrina da prostituição. Porque o diabo sabia que ele poderia usar isso para sentidos espirituais, só que, assim como Deus usa, mas para sentidos diabólicos. Ele poderia se apoderar das coisas espirituais que Deus construiu e desconfigurar, deformar estas coisas e colocar a sua mão imunda na toda boa obra de Deus. Você entendeu que tem mão do diabo aí por trás? Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, todos os outros, não é só LGBT, é todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete, mas aquele que peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Até aqui. Então, pessoal, para fecharmos este estudo com chave de ouro sobre o LGBT, vocês do LGBT, prestem atenção que eu vou finalizar com chave de ouro. Vou dar um exemplo aqui, clássico, para vocês entenderem de uma vez por todas que Deus não está de birra, de perseguição com os LGBTs. Vou dar um exemplo aqui, meu irmão, exemplo melhor que esse não existe, tá? Vocês se lembram, lá na antiga aliança, que Deus estabeleceu que para os homens
ter os seus pecados perdoados, anulados, os homens deveriam fazer sacrifícios de animais e que não deveria ser qualquer tipo de animal. Deus estabeleceu um tipo específico. Esses animais tinham que ser encontrados de uma forma específica, já estabelecida por Deus. A nação de Israel, para ter os seus pecados anulados, eles deveriam fazer sacrifícios de animais perfeitos, sem mancha, sem ferida. Não podia estar cego, não podia ter a pata quebrada, não poderiam ser animais doentes, porque Deus só aceitava animais perfeitos, animais sem mancha e em perfeito estado. Vocês se lembram disso? Gravem isso. E quando o povo tentava lubridiar Deus, entregando como sacrifício animais doentes, animais mancos, cegos, com mancha, o que acontecia com aquele povo? E com Deus também. Acontecia que Deus se irava contra aquele povo por ter entregue aquele tipo de animal, todo deformado, cego, manco, com lepra, com um monte de doença, aleijado. Deus ficava irado com aquele povo. Então, pessoal, olhando pela ótica do LGBT, se fosse o LGBT olhando essa mesma situação na época, o LGBT iria dizer o quê? Que Deus estava fazendo acepção de animais. Assim como eles dizem que Deus aceita o LGBT porque Deus não faz acepção de pessoas. Então, pela essa mesma ótica, eles iriam dizer que Deus estaria fazendo acepção de animal. É ou não é? Porque Deus Deus criou os animais. Assim como eles dizem, Deus que criou o homem. Seja ele gay, lésbica, né, travesti, Deus criou o homem. E Deus criou os animais. Mas Deus está fazendo uma acepção ali. Deus está colocando uma característica de animais para ser aceito como holocausto para o sacrifício deles. Então, olhando por essa ótica, Deus está sendo o quê? Deus está discriminando os animais, assim como Deus está discriminando o LGBT. Porque Deus está fazendo acepção de pessoas. Deus, da mesma forma, está fazendo acepção de animais. Mas tudo isso tem um propósito, meu filho. Vem cá. Deus estava fazendo pouco caso daqueles pobres animais enfermos, doentes? É claro que não, meu filho, é claro que não. Mas se Deus não estava fazendo pouco caso, por que Deus colocou características que tinha que ser só um animal perfeito, sem mancha? Não podia ser cego, não podia ter nenhum defeito. Deus se irava contra aquele povo, contra aquela nação de Israel, quando eles entregavam como sacrifício do pecado deles animais leprosos, cegos, mancos, com mancha, porque aqueles animais deveriam ser perfeitos, porque era uma representação, né? Era um símbolo que apontava para o Filho de Deus, para o Senhor Jesus Cristo, que iria ser enviado, iria ser entregue pelo Pai para morrer por nós na cruz e fazer expiação pelos nossos pecados. Então, se Deus aceitasse os animais tudo daquele jeito, cheio de doença, com lepra, cego, manco, com mancha, tudo imperfeito, se aquele sacrifício com aquele tipo de animal perfeito apontava para Cristo, se Deus aceita, iria ficar subentendido o quê? O que iria ficar subentendido? Que Cristo, ele tinha pecado, né? Que
que ele tinha pecado, que ele tinha defeito, que ele tinha erros. E se Deus tem, e se o Senhor Jesus Cristo tem tudo isso, logo o sacrifício dele por nós não poderia ser aceito. Então Deus, ele colocou aquelas características de animais que deveriam ser aceitos como sacrifício, animais perfeitos, o máximo de perfeição possível nos animais, porque tinha um apontamento profético do Cordeiro que haveria de vir e morrer pelos nossos pecados. Teria que ser um Cordeiro perfeito, sem mancha. A mancha simbolizava pecado. Ele sem mancha, sem defeito, simbolizava Cristo, perfeito. E aí o Pai aceitaria o sacrifício do Filho. Se Deus aceita de qualquer maneira, iria ser propagado que Jesus não era perfeito, que Jesus tinha pecado. E se Jesus não era perfeito, logo o sacrifício dele por nós não iria ser aceito. Então por isso que Deus se irava. E por isso que Satanás ficava na cabeça daquele povo, para fazer com que aquele povo se corrompesse, colocando aquele tipo de animais imundos, para sujar a imagem do Cordeiro, sujar a imagem de Cristo, que queria ser entregue por nós. Satanás queria isso, sujar a imagem do Senhor Jesus, desconfigurar toda a boa obra dele. Por isso que levantava a ira de Deus sobre aquele povo. Então aquele holocausto oferecido pelos homens para Deus era uma representação do Filho do homem, do Filho de Deus, que seria enviado no seu tempo devido para a terra, para se fazer um sacrifício, ele mesmo, um sacrifício vivo, por toda a humanidade, inclusive por vocês do LGBTs, pelos satanistas, pelos bruxos, maçons, por todo mundo. E o Senhor Jesus iria se entregar por todos nós. Então, meus camaradinhos do LGBT, entendam, se Deus aceitasse os sacrifícios de animais, tudo de qualquer maneira, tudo de qualquer jeito, os animais tudo cheio de bicho, cheio de manco, cego, com mancha, de tudo de qualquer jeito, como eles queriam, muitos queriam fazer sacrifício dessa maneira, por meio das suas más obras, eles estariam dizendo, estariam caracterizando aquele que haveria de vir, o Senhor Jesus Cristo, como um Deus, olha só a abominação, como um Deus que tinha pecado, que não era perfeito. E como que o Pai iria aceitar o sacrifício de um filho pecador, de um filho imperfeito? Como? Não tinha como. Se Cristo pecou, se Cristo tem defeito, logo não precisaria de Cristo, era só pegar qualquer um, tacar na cruz e pronto. Agora Cristo se fez homem porque ele é limpo, nele nunca teve pecado e nunca terá. Por isso o Pai aceitou o sacrifício do Filho. Vocês entendem que as coisas de Deus têm um apontamento profético? Deus não faz as coisas a moda caramba e nem aceita o sacrifício dos homens a moda caramba, porque Deus tudo que Deus institui tem um significado importantíssimo. Vocês conseguiram conectar isso com o LGBT? Eu estou chegando lá, mas acredito que muitos já conseguiram conectar. Então, pessoal do LGBT, por isso que Deus se irava com aquele povo, porque quando aquela galerinha lá entregava os animais tudo doente, tudo leproso, tudo manco, tudo cego, tudo cheio de mancha, isso desconfigurava toda a boa obra do Senhor Jesus Cristo por nós. Aquelas más obras, aquelas péssimas obras, acabavam por desconfigurar todo aquele lindo plano de salvação do Pai e do Filho por toda a humanidade, inclusive por vocês também. Desconfigurava essa obra linda que Deus queria deixar apontado, deixar subscrito naqueles animais perfeitos.
Agora, a conexão com vocês do LGBT. Prestem atenção. Da mesma forma, Deus chama de abominação as práticas LGBTs, pois essas implicam, elas desconfiguram toda a boa obra de Cristo e a Igreja. O apontamento, que está lá em Adão e Eva, que o Pai e o Filho já deixou lá como sombra em Adão e Eva, lá no Éden, quando eles instituíram o primeiro casal de toda a humanidade. Entenderam, pessoal do LGBT? Vocês entenderam? Conseguiram esclarecer a mente de vocês? Então, esse é o fim do estudo. Espero que vocês tenham gostado. Não fiquem com raiva de mim, mas, como eu disse no estudo, não é só vocês do LGBTs que tem que carregar a sua cruz. Eu sei que para vocês deve ser muito difícil. Como eu ouço relatos, tem relatos de muitos LGBTs na internet, dizendo que só eles sabem o que eles passam para lutar contra a carne, contra esse comportamento homossexual. E Deus vê isso, mas Deus vê o sacrifício de vocês com bons olhos. Não desistam, permaneçam firmes, declarem diante do Senhor Jesus a fraqueza de vocês. Peçam para Ele, mediante do seu Espírito, conduzir vocês à verdade, conduzir vocês a uma luta ferrenha dessa carne pecadora e o Espírito Santo que foi derramado sobre nós. Peçam a Ele, pois a palavra diz, peçam e receberão. Sabe, não desistam, não se entreguem, parem de dar ouvidos a falsos mestres que querem empurrar a doutrina LGBT. Eles rejeitam a porta da salvação, assim como o Senhor Jesus disse para os fariseus. Eles rejeitam a porta que leva à salvação e ficam tampando a porta assim, para que mais pessoas não possam entrar, para que mais pessoas possam ser condenadas. Por isso que o Senhor Jesus Cristo disse que eles têm como pai o diabo. Por quê? Porque eles vivem para fazer a vontade do pai deles. E o pai deles, que é o diabo, ele rejeitou a salvação e a vontade dele é que mais e mais pessoas sejam levadas para a condenação, assim como já está decretada a condenação dele. Então não sejam assim, cabeça dura. Peguem, tomem posse dessa palavra. Ser salvo não é na base da moleza. Tirem isso da cabeça de vocês. Não tem como ser salvo, viver na moda caramba aí, do jeito que o mundo prega, vivendo de acordo com o curso deste mundo. Isso daí não existe na palavra de Deus. Todo mundo passa por luta, por sacrifício. Todo mundo tem que negar todo santo dia a carne. Tem que negar a ti mesmo, tomar a tua cruz e seguir a Cristo. Todo mundo passa, não é só o LGBT não. Então, tomem posse dessa palavra e fique com o Senhor Jesus Cristo. Enfim, vou terminando o vídeo por aqui e até o próximo estudo. É isso aí. Fique com raiva de mim não, hein? Até a próxima.